Estamos encerrando nosso tema, né? Famílias firmadas na palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos encerrar, né? Falando sobre os segredos para manter a família, manter a alegria no lar. Os segredos para você manter a alegria lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família, né? E que você já conhece, mas precisa praticar no dia a dia. Nós somos difíceis, né, de colocar as coisas em prática, né? Nós até sabemos, e muitas vezes queremos até ensinar os outros, né? Mas acontece conosco o que aconteceu, como Jesus disse, né? Você fica querendo tirar o argueiro do olho do outro e não tira o cisco que está no seu. Nós somos muitas vezes dessa forma. Por isso, temos que ouvir a palavra e colocar em prática na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 2. João, capítulo 2. Texto bastante conhecido de todos nós. As bodas em Caná da Galileia, é nesse texto que nós vamos aprender os segredos, né, para manter a alegria dentro de casa, a alegria na família, como nós cantamos. Nós entoamos aqui 2 cânticos que são desafiadores demais, né? E alguém disse que nos louvores é o momento em que nós mais mentimos, né? Porque nós cantamos aquilo que nós não fazemos, né? E muitas vezes cantamos aquilo que realmente nós não estamos desejando, né? Mas nós precisamos colocar nosso coração alinhado com a nossa voz, né? Para que Deus seja exaltado e glorificado. E também, tendo conhecimento da palavra, praticá-la. João 2, de 1 a 11, eu vou ler esse texto. Assim como os irmãos estão, mas com muita reverência na palavra do Senhor nosso Deus. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água essas talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, graça e poder e misericórdia. Nós louvamos e glorificamos-te, ó Pai, rendemos o nosso louvor e a nossa adoração. E queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através do seu Santo Espírito. Que, ó Deus, os nossos corações e as nossas mentes seja, ó Deus, um terreno muito fértil para a semeadura da Tua palavra nessa noite. Para que, ó Deus, ela possa produzir, Senhor, a 60% e a 100%. Nós pedimos, Senhor, que seja assim para o louvor da Sua glória e para que os nossos lares, Senhor, sejam lares cheios da Tua alegria em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amados irmãos, Deus estabeleceu alguns princípios para a felicidade dentro do lar, dentro da família, né? Ser feliz no casamento não é fácil para alguns, mas se torna para outros, porque o que nós precisamos fazer é voltarmos para
a palavra do Senhor nosso Deus, porque a palavra do Senhor nosso Deus, ela é o manual do fabricante. Quem instituiu o casamento? Foi o Senhor. Então, onde é que você vai encontrar, né, orientações para o seu casamento? Na palavra do Senhor, o nosso Deus. E não somente para o casamento, né? Mas para nós também podemos viver bem, como nós já fizemos hoje no momento da confissão. Tenho certeza que você vai sair daqui hoje leve, né, tranquilo, sabendo, o Senhor, obrigado, não vou mais carregar esse fardo, não vou mais perder a noite de sono, porque o Senhor já restaurou toda a minha vida. E a caminhada, amados irmãos, na vida conjugal, não é uma reta, né, onde só temos flores, né, onde só tem alegria, felicidade, né, mas é um caminho cheio de curvas e precipícios. É assim, é um caminho cheio de curvas e precipícios. O casamento não é, porque recebeu a bênção do Senhor, uma fortaleza intocável, né? Esteja livre dos ataques, né, de dentro e de fora. De dentro é aquilo que nós temos que nos acertar no nosso dia a dia, e que as diferenças que existem entre o esposo e a esposa, o marido e a mulher, né? E que muitas vezes ele quer fazer prevalecer, né? E se torna aquela mala sem alça, né? E fica difícil de conviver. Ou é da esposa, que quer fazer prevalecer aquilo que ela acredita, como ela quer, e se torna aquela mala sem alça, né? Que não tem como carregar junto, né? Qualquer hora você põe nas costas e fala assim, eu acho que eu vou deixar aqui no meio do caminho mesmo, né? Então, nós precisamos entender que essa é a vida a dois, né? É uma caminhada difícil, mas que Deus estando presente, as coisas ficam diferentes, né? 3 coisas, né, importantes na vida conjugal para que as coisas possam ir bem. Primeiro, é o cimento do amor. O cimento do amor, né? O que é que se usa mais numa construção, Yuri? É cimento? Então, o que mais se usa numa construção é cimento. Então, o que você precisa usar, né, no dia a dia, no seu cotidiano, é o cimento do amor, para dar ligas, para dar liga entre as partes, para preparar e dar o alicerce para você prosseguir. E essa liga chamada amor, nós sabemos que ela é viva, então ela precisa ser cuidada, ser regada constantemente, né? Para que ela se desenvolva no dia a dia. Senão, como é vivo, morre. Eu ganhei uma azaleia, e ela veio num vasinho assim, estava bonitinho, vasinho muito bonito, né? Mas era um vaso pequeno. E eu acho que ela já tinha um tempo de vida, né? E eu cheguei em casa, levei, né? Aí depois a Vitória colocou lá fora, nós regamos. E eu viajei depois para o retiro de pastores. Quando eu cheguei, ela estava sem as flores. Falei, gente, mas em 3 dias assim? É que ela tinha muita raiz no vaso. E sentiu falta de água. Ela perdeu todas as flores. Hoje a Vitória replantou, mas ela perdeu todas as flores. Se nós não cuidarmos, isso também, né? Esse cimento que é o amor murcha nas nossas vidas. Depois é a questão do relacionamento, né? Das conversas, do dia a dia, né? Da comunicação, né? Tem que haver essa doçura, né? Do relacionamento, da conversa, né? E em terceiro lugar, eu deixei em terceiro lugar, né? Mas por que terceiro lugar? Né? A comunhão, uma constante comunhão com o Senhor nosso Deus, né? Eu deixei em terceiro lugar para os irmãos observarem que se você tem, né, o seu relacionamento, você precisa cultivar e precisa colocar Deus nele, porque senão só o cultivo também não vai adiantar nada. Mas se você quiser ter uma família alegre, uma família em paz, uma família feliz, você precisa dos princípios de Deus para a sua vida. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui os segredos, né, para uma família alegre, para um lar feliz.
primeiro deles está lá no versículo de número 2. Jesus foi convidado para aquela festa. Jesus foi convidado para aquele casamento. Jesus foi convidado para estar na vida daquele casal e na vida daquela família. A sua presença ali, né, foi requisitada. Pediram para que ele estivesse ali. A presença de Cristo Jesus foi desejada ali naquele local. E Jesus atendeu esse convite. E ele chegou numa festa muito boa. E a festa estava regada realmente de muita alegria, porque o vinho era a alegria das festas, né? E ali estava um povo alegre, ali estava um povo muito, muito feliz. E Jesus estava com eles ali. A maior necessidade, amados irmãos, das famílias hoje, não é dinheiro. A maior necessidade das famílias hoje não é um carro zero. A maior necessidade dos casais hoje não são bens materiais. A maior necessidade dos casais hoje, amados irmãos, é ter Jesus dentro do lar, é ter a fé dentro do lar. Porque hoje, amados irmãos, você vai conversar com boa parte das pessoas, elas têm casa, elas têm carro, elas têm um trabalho e elas estão vivendo bem. Mas se você tem essa vida boa, se você está se mantendo, por que não existe alegria? Por que não existe paz? Por que existe confusão? Por que existe a intriga? Porque muitas vezes nós esquecemos de convidar Jesus para estar dentro da nossa casa. Nós esquecemos de convidar Jesus para fazer parte da nossa festa, para fazer parte do nosso viver diário. E aí nós queremos compensar com outras coisas, mas nada compensa a presença de Cristo Jesus dentro do lar, dentro da família. O lar feliz é aquele que é construído sobre a rocha, que é Cristo Jesus. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a minha casa, se eu não edificar a sua casa, não vai existir nada que possa fazer a diferença. O casamento precisa ser um cordão de 3 dobras, né? Precisa ter o esposo, a esposa e o Senhor, o nosso Deus. Porque senão, não vai adiantar nada. Eu não estou falando a respeito de você frequentar uma igreja, né? Porque frequentar a igreja todos frequentam, né? O que eu estou falando é a respeito de um casamento que convidou Jesus para estar. Eu estou falando a respeito de você convidar Jesus para estar, não de você ir na igreja e saber o que Jesus pode fazer e os milagres que Ele pode fazer. É o fato de você convidar para que Ele esteja dentro da sua casa, para que Ele possa conviver ali com você e estar com você todos os dias. Sem a presença de Cristo Jesus, não vai haver alegria, pode esquecer. Você pode se casar com a pessoa mais rica dessa terra, pode adquirir o que você imaginar que tem para adquirir. Se não tiver Jesus, você vai ser o mais infeliz das pessoas sobre a face da terra. Então, o primeiro segredo é convidar Jesus. Você tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias. Tem que levantar de manhã e dizer: Jesus, eu quero que o Senhor esteja na minha casa hoje. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem um sapato bico fino, né? E se você abrir a porta ali, se der um espaçozinho, ele bota o pezinho dele ali, né? E ele fica futricando na sua vida, na vida da sua família, né? E trabalhando o coração e a mente do esposo e da esposa, né? E tirando a paz, né? E tirando a alegria.
tirando o desejo de viver em família. Por isso, você precisa de pedir constantemente: Senhor, está sempre comigo, e não dar as brechas. Em segundo lugar, amados irmãos, saber que quando nós temos Jesus, mesmo assim, pode acontecer coisas difíceis. Mesmo assim, pode vir as lutas. Mesmo com a presença de Cristo Jesus, os problemas acontecem. Jesus estava ali naquela festa e aconteceu algo muito sério ali. Algo muito triste ali. Acabou o vinho. O vinho era a festa, o vinho era a alegria. Se acabou o vinho, acabou a festa. Naquele tempo era assim. E Jesus estava ali, mas acabou. O fato de nos tornarmos cristãos não nos isenta de passar por lutas, por dificuldades, não nos isenta de passar por problemas. A diferença entre os que conhecem a Deus e os que não conhecem a Deus não são as circunstâncias, mas como reagem às circunstâncias. Nós cantamos aqui Abacuque capítulo 3, né? Quando ele diz: ó Senhor, não importa, eu não preciso ter nada, eu vou louvar, exaltar e glorificar o seu nome do mesmo jeito. Mas tem algumas pessoas, se chegou um dia, hoje não vai ter feijão no almoço, mas você também, você sabe que eu não como sem feijão, por que não tem feijão hoje? E hoje não tem mistura para o almoço, não acredito. Você não tirou a mistura para o almoço, você não comprou a mistura para o almoço? Já sai confusão. Deixou o sapato fora do lugar? Não acredito. Deixou o sapato fora do lugar de novo? Deixou a roupa fora do lugar de novo? Eu não acredito, não é possível. Você sabe que eu não gosto que faz isso? As coisas acontecem no nosso dia a dia, os problemas nos seguem no nosso dia a dia, né? E aí o inimigo aproveita esse lugarzinho para tirar a nossa paz. Jesus, lá no Sermão do Monte, no final, ele conta a respeito da tempestade que veio sobre duas casas. Interessante. Veio a tempestade sobre as duas casas, a mesma tempestade, os mesmos ventos, as mesmas águas, só que uma casa desabou. Mas a outra permaneceu firme, porque ela estava firmada na rocha. Quando nós estamos vivendo, essa vida com Cristo Jesus, os problemas vêm, mas nós sabemos como driblá-los, nós sabemos como enfrentá-los, nós sabemos como tratá-los. Ao invés de nós arrepiarmos, nós nos compadecemos. Ao invés de nós nos irarmos, nós amamos. E dizemos assim, esse é o meu marido, essa é a minha esposa, ela é desse jeito mesmo, foi com essa mulher que eu me casei, foi com esse homem que eu me casei, eu já sabia desde o início, não tem problema, eu continuo amando do mesmo jeito, e se aparecer algum defeito, eu vou continuar amando do mesmo jeito. O casamento, amados irmãos, ele é feito de tensões e não de tranquilidades, Aqueles que têm medo de enfrentar lutas e dificuldades, se não se casou ainda, não se case, Se não se casou, não se case. Compre uma bicicleta, alguma coisa do tipo, mas não se case. Mas se você, as meninas estão ali, mas se você tem fé, se você crê nas bênçãos do Senhor nosso Deus, constitua uma família e seja uma família feliz e muito abençoada. Os defeitos vão surgir, as crises chegam, a alegria muitas vezes parece que quer acabar, mas quando Jesus está presente, o milagre sempre pode acontecer nas nossas vidas. E foi o que aconteceu aqui. Em terceiro lugar, terceiro segredo é preciso identificar o problema.
Você precisa identificar o problema. O noivo, os serventes, né, não identificaram o que estava acontecendo. Mas Maria, né, identificou o problema. E tendo identificado o problema, ela já foi logo ali, né, procurando conversar a respeito. É interessante isso que tem um livro que se chama Homens, Ostras e Mulheres Pés de Cabra. Homens, ostras e mulheres pés de cabra. Mas não é pé de cabra de cabrita, não. É aquele pé de cabra de ferro, né? Que normalmente usa, né, para tirar prego, né? Que está muito difícil, né? E esse livro fala a respeito do homem que ele é fechado, né? Que ele é difícil, né, de se abrir. E o homem é assim, né? O homem, a cabeça dele funciona assim, né? Por gaveta, né? Tem uma gavetinha aqui, outra gavetinha aqui, outra gavetinha aqui, outra gavetinha aqui. E quando você vai tratar com ele, você tem que abrir uma gaveta de cada vez. Porque se você abrir 2 gavetas, ele entra em pânico. E ele se perde, né? E ele já não aceita. E ele já não concorda. A mulher fala e trata de 10 assuntos de uma vez só, né? O homem tem que ser um assunto de cada vez. Por isso, quando você vai conversar com sua mãe, você vai devagar, porque você vai ter que abrir uma gaveta de cada vez. E não reclame, porque todos são assim. É defeito de fábrica isso, né? É defeito de fábrica. Então não reclame, tem que ser uma gaveta. Não queira conversar 10 assuntos de uma vez só, que ele não aguenta, ele não suporta. Ele vai dizer, mas essa mulher, né? Essa mulher que o Senhor me deu, né? Então você tem que abrir uma gaveta de cada vez. E a mulher tem mais facilidade. Você viu o que aconteceu na festa? Maria logo percebeu. Maria logo percebeu o que estava acontecendo ali e logo foi assim, tomando as providências. Tomando logo as providências para resolver ali o problema. As mulheres, né? Tem um sexto sentido que é algo assim que nós precisamos respeitar. Os homens precisam respeitar, né? Os irmãos querem exemplos, né? Pilatos, ele lavou as mãos. Você sabe por que ele lavou as mãos? Por causa da esposa dele. A esposa dele falou assim: olha, eu sei quem você é, meu marido, autoridade e tudo mais, mas olha, não se envolva com esse justo. E você está certa, eu que não vou me envolver nesse negócio. A mulher tem essa sensibilidade, né, de antever as coisas. Mas não implica com o seu marido porque ele não consegue antever. E você vai falar, mas você é cego, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo o que pode acontecer? Tenha calma com ele, porque é assim também. Mas Jesus está nos ensinando aqui, amados irmãos, que o problema precisa ser identificado. E normalmente, às vezes, o problema é identificado pela esposa. Então, esposa, você identificou o problema? Né? Vai lá e conversa, vai lá e tenta resolver. Né? Porque o mal conspira realmente contra o casamento. Existe um ditado chinês que diz que o que impede a nossa caminhada não são as grandes pedras. Essas nós vemos de longe e assim podemos desviar-nos dela. Mas as pequenas pedras disfarçadas no meio do caminho ferem-nos os pés e nos fazem tropeçar. Os problemas, os dois enxergam, mas existem coisas pequenas que só um enxerga. Mas precisa ser tratado, porque esse probleminha que às vezes é desprezado, dali a pouco se torna algo grande e prejudica o relacionamento. Então, o terceiro segredo é: enxergou o problema, trate, converse, procure resolver. Não vai deixando para depois, não. Se você deixar uma comida, né, no tempo do calor fora da geladeira, pode deixar um tempinho, depois ela estraga, ela azeda. Assim também são os problemas que nós não tratamos, que nós não conversamos, que às vezes deixamos de lado, que às vezes relevamos. Eles precisam ser identificados do lar, e ele precisa ser tratado, ele precisa ser conversado, e ele precisa ser resolvido. Percebeu? Esse é o terceiro segredo. Converse, trate do assunto dentro da sua casa. Converse. Não deixa azedar a coisa, não. Em quarto lugar,
É preciso levar o problema aos pés daquele que tem a solução para o seu problema. E esse é Jesus. Não adianta você sair correndo, né, e procurar a vizinha, o vizinho, o amigo, quer seja avô, o tio, a sogra, o sogro, a mãe, o pai. Não. Nós temos que entender que o Senhor te constituiu uma só carne, né? O Senhor te constituiu uma só carne. Cortou lá o cordão umbilical. Agora, nós precisamos entender as coisas entre os dois, né? Precisamos entender as coisas entre os dois. Maria, logo que ela identificou o problema, ela já levou logo para quem? Não foi conversar lá com o pai do noivo, a mãe do noivo, nem com o noivo, nem com as pessoas ali que estavam servindo, nem com a pessoa que era o dom, que tinha a responsabilidade de coordenar toda a festa, e dizer, como é que você fez isso? Você deixou acabar o vinho, onde já se viu um negócio desse, uma festa tão grande aqui, e você deixa acabar o vinho? Não, ela não foi brigar, ela não foi discutir, ela foi aos pés de Cristo Jesus, e disse, Jesus, acabou o vinho. Muitas vezes nós vamos para os pés de Cristo depois que nós tentamos muitas coisas, né? Ontem não, no sábado, conversando com a pessoa, falei, pastor, eu fiquei decepcionado com a minha esposa. Falei, por quê? Porque ela não estava bem e pediu para eu orar por ela. Eu orei por ela, depois falei, bom, agora eu vou tomar um remédio então. Depois que eu orei por ela, ela foi tomar um remédio. Falei, e a fé? Onde é que fica essa fé, né? Se você orou, você tem que crer, né? Você precisa confiar na sua oração, né? Muitas vezes nós não levamos aos pés de Cristo os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Para que o Senhor esteja resolvendo, né? Maria não foi espalhando informação com fofoca, né? Olha, acabou o vinho, eu sabia que essa festa não ia dar certo, eu estava torcendo para essa festa dar certo mesmo, eu já sabia porque isso ia acontecer aqui nessa festa, porque... Não, ela não foi assim não. Tem pessoas que pegam um negócio ruim, né? Pega alguma coisa que ela não gostou, alguma coisa que ela viu diferente, que não deu certo, e sai espalhando para tudo que é lado. Parece que ela quer ver o mal, infiltrar, né? Já não chega que a pessoa está passando dificuldade, ela quer empurrar o mal, para que o mal cresça, e quer espalhar para que todo mundo fique sabendo. Ao invés dela tratar isso no coração, né? Ao invés dela levar aos pés de Cristo Jesus, não, ela espalha para todo mundo, ela envenena todo mundo. Quantas famílias, né, que vivem momentos difíceis, porque tem um ali que ao invés de levar para os pés de Cristo, ele espalha para todo mundo, conta para todo mundo, né? E quer envenenar todo mundo. Maria não fez isso não, ela ficou sabendo do problema e ela foi conversar com Jesus. Leve os teus problemas aos pés de Cristo Jesus. Não vai ser teu amigo, teu vizinho, teu parente que vai resolver o seu problema, não. Se você vai de Jesus, quem vai resolver o teu problema é Jesus. Não adianta você querer ficar disputando, não. É Jesus que tem a solução para o seu problema. Leve aos pés de Cristo Jesus. Jesus está presente na família, exatamente para restaurar, para curar, para libertar, para sarar, para trazer paz, alegria e tirar toda a tristeza e suprir cada uma das suas necessidades. Em quarto lugar, o quarto segredo, está terminando já, é preciso aguardar o tempo certo, o tempo que for necessário. Mas eu já orei, mas não tem jeito não, não dá jeito não, né? Jesus chegou e disse, Maria, o que eu tenho contigo? Maria insistiu com Jesus? Não. Maria simplesmente orientou aqueles que iam servir. Façam o que ele disser. Maria não discutiu com Jesus, dizendo, não, porque você pode fazer um milagre aqui, você pode transformar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ela não fez nada disso, não. Ela não discutiu, de forma nenhuma. Não? Ela falou e saiu. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
E você tem feito isso? Não, né? Muitas vezes não, né? O que a gente faz? A gente entrega para o Senhor e depois fala assim: ó, o Senhor não resolveu, agora eu já vou ajudar o Senhor, viu? Porque o Senhor não está conseguindo fazer as coisas no tempo que eu quero. Mas não é no meu tempo, não é no seu tempo. Nós precisamos entender que as coisas vão acontecer no tempo de Deus, porque Ele sabe qual é o melhor tempo para que as coisas aconteçam na minha vida, na sua vida. Tem coisas que, se o Senhor der para nós fora do tempo, nós colocamos a perder. Tem coisas que o Senhor nos conceder, nós estragamos. Por isso que Ele vai dar no tempo certo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O tempo de Deus não é o nosso tempo, aguarde o tempo de Deus, tenha paciência, mas eu já estou no final. O Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã. Tenha paciência, tenha calma. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora, Deus vai fazer essa obra. A palavra diz que aquela obra que Ele começou, Ele vai completar até aquele dia. Creia, não desespere, aguarde o tempo de Deus na sua vida. Importa que você continue e espere o tempo de Deus. Em sexto e último lugar, sexto segredo: é preciso obediência para que o milagre aconteça. Jesus, no tempo agora dele, Ele chama lá os serventes e mandam que eles encham aquelas talhas que ali estão. Aquelas talhas eram usadas para a purificação. E Jesus disse: essas talhas que são usadas para purificação só vão encher de água agora. Espera um pouquinho. Mas quem é o Senhor para mandar encher essas talhas de água? Só que faz parte do nosso ritual. Não pode ser usado para qualquer coisa. Mas eles questionaram? Não. Eles obedeceram a Jesus. Eles não duvidaram daquilo que Jesus estava falando. Eles obedeceram e encheram as talhas de águas, amados irmãos. Eles foram obedientes. O que nós precisamos aprender é a obediência na palavra do Senhor nosso Deus. Não adianta nada você saber que você precisa ceder, que você precisa mudar de vida, que você precisa buscar na palavra do Senhor nosso Deus, você precisa ler a palavra, você precisa orar mais, e você não faz. Não adianta nada. Muitas vezes as coisas podem até desafiar a nossa razão, desafiar a nossa compreensão, mas nós precisamos continuar em obediência. Não aconteceu hoje, mas creia, vai acontecer amanhã, porque você orou, porque você clamou, porque você buscou. Continue em obediência. Não queira fazer as coisas pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade, ainda que você não esteja compreendendo. Confie no Senhor. Deus permite que coisas difíceis aconteçam na nossa vida para que nós possamos usar a nossa fé. Deus permitiu que acontecesse com Daniel, que ele fosse parar lá na cova dos leões. Deus permitiu com Sadraque e Mesaque para que eles fossem parar lá dentro da fornalha de fogo ardente. E por que você é melhor do que eles? Porventura, somos melhor do que esses que passaram por dificuldades? Para que eles pudessem exercitar a sua fé e ver a glória de Deus e ver o poder de Deus se manifestar sobre a vida deles? Não. Somos iguais a eles. E vamos enfrentar, amados irmãos, inúmeras dificuldades e lutas sobre a face da terra. Mas tudo isso é para que Deus seja exaltado e glorificado na minha vida e na sua vida. E creia, em obediência as coisas acontecem de forma tremenda e maravilhosa. Quando aqueles serventes chegaram até o mestre-sala e levaram para o mestre-sala provar aquele vinho, ele mandou chamar o noivo e disse: como é que você faz isso com a gente? Você está fugindo dos costumes. Aqui a gente serve o vinho bom. E as pessoas, quando já beberam bastante, a gente serve aquele vinho de terceira mesmo, porque já está todo mundo já alegre, né? Então nem está percebendo mais, né? A língua já está amortecida, né? E tal. Então não tem problema beber um vinho ruim. Mas você fez o contrário.
Você serviu o vinho ruim primeiro, porque esse agora é maravilhoso, esse é muito bom. Não era vinho, era água transformada em vinho. Jesus tinha feito um milagre ali. Então o melhor estava acontecendo ali porque era um milagre de Jesus. Jesus também quer fazer um milagre nas nossas famílias. Jesus quer fazer milagres nos nossos relacionamentos. Jesus quer fazer milagre na vida dos nossos filhos. Mas para isso nós precisamos crer e ser obedientes à palavra do Senhor, o nosso Deus. Eles creram, por isso eles viram esse milagre. Eles confiaram, por isso eles viram esse milagre. Muitas vezes nós ouvimos falar de milagres longe de nós. E às vezes nós vamos ouvir falar de milagres, né? Lá na África. Mas é lógico, essas pessoas, elas não têm nada. E a não ser a fé em Deus, porque eles não têm médicos como nós temos. Eles não têm alimento como nós temos. Então eles oram e tem que aguardar realmente o milagre acontecer. Não dá para ir no vizinho pedir para o vizinho. Hoje os milagres não acontecem porque as pessoas fazem os seus próprios milagres, né? Elas estão passando por dificuldades, mas elas não oram só dentro de casa e ficam só lá dentro de casa, né? Ah, não, estou precisando, eu vou lá na igreja, peço uma cesta lá na igreja, né? Ah, vou lá na assistente social, peço uma cesta lá na assistente social. Ah, eu estou passando por dificuldade, estou desempregado, mas está no desespero, né? Por aí. Ah, eu estou doente. Ah, mas eu vou lá no UPA. Eu vou lá no UPA. Né? Eu preciso de um médico. Ah, senão eu vou morrer. Não, primeiro nós precisamos ir ao Senhor nosso Deus e ser obediente ao Senhor nosso Deus para que os milagres aconteçam. Acalma o seu coração. Ore. Confie no Senhor. Obedeça a palavra do Senhor nosso Deus. O Senhor tem um milagre para a sua vida. Jesus tem milagres para a nossa família. O nosso papel é tão somente obedecer, ser obediente. Feche teus olhos. Eu não sei qual é a situação que você está passando aí na sua família. No último, não sei se foi o último domingo, o Luiz Fernando chegou lá na porta e falou assim para mim: minha mãe falou para o senhor pregar isso, né? Minha mãe falou para o senhor pregar isso. Eu falei: não conversei com a sua mãe de jeito nenhum. Talvez você esteja pensando a mesma coisa aqui nesta noite. Quem será que contou para o pastor que Jesus não estava lá na minha casa? Quem será que contou para o pastor que nós não temos mais convidado Jesus para estar na nossa casa? Nós não temos mais lido a palavra, nós não temos mais orado junto. Quem será que falou para ele? Ninguém falou para mim. É o Espírito Santo de Deus que está falando no seu coração. Que Ele ama a sua família. Que você não está na família errada, não. Esse é o esposo, essa é a esposa, esses são seus filhos que Deus deu para você. E Ele quer continuar cuidando de você, levando de volta a alegria para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Para isso Ele está dando para você nesta noite esses segredos. Convide Jesus para estar dentro da sua casa. Entenda que os problemas, eles vão existir mesmo, mas Jesus estará ali para te ajudar.
Não se desespere, aguarde no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. O milagre vai acontecer no tempo de Deus. Não aconteceu até agora, não foi por causa do seu esposo, da sua esposa ou dos seus filhos. Não aconteceu porque não chegou o tempo de Deus ainda. Aguarda no Senhor, aguarda o tempo de Deus. Não sai desesperado por aí, não. Continua, persevere nessa fé. Creia, confie. O Senhor tem mandado você fazer, faça. Não tenha medo, não tenha receio. Ele quer ver novamente a alegria, a paz e a felicidade dentro do seu lar. Perdoe muito. Entenda, compreenda um ao outro. Lembre-se, seu marido, sua esposa é diferente de você. O homem é diferente da mulher. Não tem como ter as mesmas atitudes, agir do mesmo jeito. Entenda um ao outro. Entenda que os seus filhos são assim porque eles nasceram de você e da sua esposa. Senão eles seriam diferentes. Ame. Se dedique a eles. Cuide deles. Jesus quer de volta a felicidade e a alegria dentro da sua casa. Aquilo que o inimigo tem tentado tirar, Jesus está dizendo para você que Ele tem para colocar de volta dentro do seu lar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor está neste lugar e porque o Senhor está nos instruindo nesta noite, Pai. Nós queremos, ó Deus, aceitar as Suas instruções, Pai. E queremos pedir, Senhor, que às vezes o nosso coração é duro. Às vezes, Senhor Deus, nós temos dificuldades para crer, Senhor. Por isso, nós queremos pedir nessa noite, ajuda-nos, Senhor, a crer na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar a Sua palavra em prática no nosso dia a dia, Senhor. Para que, ó Deus, a paz, a alegria, a comunhão, Senhor, a festa volte para casa, Senhor. Para que, ó Deus, a nossa família seja sempre esse lugar gostoso de estar, Senhor. Esse lugar gostoso, Senhor meu Deus, onde nós nos sentimos bem, Senhor, onde nós nos alegramos, Senhor, onde nós compartilhamos, Senhor, onde nós sentimos paz, Senhor, onde nós sentimos refúgio, onde nós sentimos que é realmente o lugar que o Senhor preparou para nós, Senhor. Faça cessar, Senhor meu Deus, todo o ruído nas mentes e nos corações, Senhor, que tenha, ó Deus, roubado a alegria, que tenha, ó Deus, roubado a paz, que tenha roubado, Senhor meu Deus, ó Pai, a felicidade dentro do lar. Rompe, ó Deus, com todas as cadeias, Senhor, e dá-nos, ó Deus, da Sua gloriosa presença, para que, ó Deus, as vidas sejam transformadas, os pensamentos sejam transformados, Senhor, e o renovo de Deus chegue, ó Deus, sobre cada lar e sobre cada família, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Visita, Senhor meu Deus, o coração do esposo, o coração da esposa, o coração dos filhos, dos pais, e que, ó Deus, seja estabelecida a Sua bênção dentro dos nossos lares, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.